invocando ou não invocando, Deus estará lá. E aí, para cada religião, esse Deus tem um significado. E nesse momento, eu peço a licença para que esse Deus de cada um esteja presente. E esse Deus não precisa ser um Deus criado, como o Jung não, como diria Nietzsche, é o homem elevado à potência infinita, mas como uma luz que todos nós temos e que ela pode acender, né? Ela pode vir à tona. Então, é esse convite que eu faço para vocês e, de forma humilde, vou apresentar algumas coisas para a gente pensar de forma conjunta. Nesse interim, é importante a gente entender como é que o Jung vai trabalhando a expressão do seu inconsciente no seu dia a dia. Então, no livro vermelho, a gente tem a aparição do Filemon, que era uma força, que ele diria que era um insight superior dele, que fazia ligação com ele, e que era uma força que não era ele mesmo, que estava em todos os momentos com ele. E, de certa forma, instigava ele a querer saber mais e mais. Uma outra imagem que eu trago, pensando muito como Jung vai se libertando, é da obra do Guido Reni, que ele apreciava quando ele ia ao museu, que é Davi Golias. Eu, particularmente, tenho outras imagens de Davi e Golias que são mais instigantes, mas na literatura se fala muito dele apreciar essa obra do Guido Reni. E é um Davi que segura a cabeça de Golias. Nessa imagem, é um Davi, um jovem audacioso, um jovem que não tem receio, ele está olhando a cabeça de Golias de uma forma displicente, e é interessante que ele passa, depois desse evento, ele se torna um rei. E alguns anos depois, ele manda o seu general, Urias, para o combate e coloca o general sozinho para que ele morra e ele fique com a esposa de Urias, que é Betsabá. E por que essas duas imagens elas são importantes? E eu trouxe o detalhe que tem num dos medalhões na Capela Sistina, no teto da capela que o Michelangelo fez, a morte de Urias, porque os soldados deixaram ele só. E isso não era uma prática de um exército. E aí a gente vê Davi como um ser humano que também erra. E ele errou pelo ego. E eu penso que o Jung, ele queria desenvolver a arte de uma forma no seu processo criativo para que viesse à tona esse ser com todo esse cuidado, com esse respeito, sem esquecer de ter esse cuidado com aquilo que ele estava tocando, com aquilo que estava vindo à tona, mostrando a sensibilidade e, ao mesmo tempo, a falta de respeito que Davi tinha para com o outro. O Jung também vai questionar muito as obras dos alquimistas, né? Tanto é que tem livros sobre isso. E eu trouxe hoje só uma das imagens, que é o leão verde alquímico. Então, na alquimia, o leão é uma besta real, mas ele seria um sinônimo para Mercúrio, tá? Que é da guerra, mas é da intensidade, um gesto de transformação.
Então, nessa imagem, traria o self, que são as experiências que são vivas e que elas estão lá no nosso inconsciente. E uma outra imagem de aproximação com a obra do Jung é a sombra. Então, essa confrontação da sombra. Então, a gente tem Cérbero, que é o cão de 3 cabeças que fica na porta do inferno. Mas, ao mesmo tempo, ele era o protetor do reino de Hades. E é importante a gente ver essa imagem não de forma dicotômica, do bem e do mal, mas de ver como é o processo onde a gente está, que a gente muitas vezes vê o mal como sendo uma coisa ruim, e não é. Inclusive, para a gente refletir nas gárgulas que a gente tem na Idade Média, nas igrejas góticas, qual o significado desses demônios que ficam nas portas das igrejas. Então, também não é porque os demônios não entram dentro da igreja, mas porque eles estão fora, cuidando daquilo que está lá dentro. Então, é muito interessante essa relação do bem e do mal, dessa sombra que a gente tem. E aí, já que a gente já citou a questão do religar e do religere, pensar que igreja vem da palavra grega eclésia, e eclésia é entrar para dentro para se colocar para fora. Então, veja, os centros religiosos é o entrar onde eu entro para poder me colocar, poder me expor. Ali eu tenho liberdade para ser. Então, para a gente ir construindo essas imagens e pensar. Outra coisa, o Jung vai trabalhar muito com as mandalas. E as mandalas, elas estão presentes em toda a história da nossa humanidade. E ela está tão presente no nosso cotidiano que quem aqui não fez um desenho na ponta do caderno, fazendo círculos e mais círculos, sem saber ao certo o que estava fazendo? Provavelmente uma rosa, uma flor de 4 pétalas, de 5 pétalas. A gente sempre trabalha com as formas circulares no nosso cotidiano. E aí, várias imagens que eu peguei do livro vermelho para falar, né? Então, logicamente, não dá tempo da gente falar tudo, mas eu queria falar de alguns mitos que a gente poderia trazer para o nosso cotidiano e para a história da arte. Então, da árvore, que a gente fica falando muito da árvore do conhecimento, mas esquece da árvore da vida, daquilo que a gente está semeando, aonde a gente está, do navio, que está muito presente, essa coisa do barco, qual é o caminho que a gente faz. Então, a gente tem na Bíblia, Nínive, quando Jonas sai nessa viagem e ele entra dentro do barco e vai para o fundo, porque ele não quer viver ou se conhecer, e aí ele é jogado para dentro da boca de um peixe, porque ele se nega a ouvir aquilo que Deus, ou o Criador, ou a luz, faz com que ele tenha que sair de si mesmo. As formas das mandalas, como vocês veem abaixo, e como as cidades também eram construídas numa forma circular, para poder as pessoas se encontrarem o tempo todo. E da mesma coisa, da mesma forma, os outros elementos, as serpentes, os leões, os dragões, como é que eles vão passando para a nossa vida.